uma página onde você está assistindo agora. E lembrar também que todo mundo que quiser pode participar com a gente pelo chat, dando seu depoimento, a sua opinião, fazendo a sua pergunta. O chat fica aí do lado da live, do lado da página onde você está assistindo, ou, se você preferir, você pode mandar um WhatsApp. O WhatsApp você tem a vantagem de não precisar se identificar, se não quiser. O WhatsApp da Ideal Filmes é o 11 97180 9722. 97180 9722. Bom, então, para iniciar, você que não sabe mais o que fazer com seus filhos dentro de casa, não enlouqueça, porque o Cada Um na Sua de hoje vai trazer um manual incompleto necessariamente de como lidar com as crianças nesse momento de incertezas. Nosso tema de hoje é: cansei de brincar de escolinha com os meus filhos. Bom, obviamente a gente está falando do fato de que nesse momento pais e filhos estão em isolamento, estão dentro de casa. As crianças perderam a rotina de escola. As crianças não estão frequentando as aulas já há pelo menos 2 ou 3 semanas, dependendo da escola, né? E isso tem trazido, além dos desafios óbvios da convivência, alguns outros. Porque as escolas, depois de um começo ainda onde aparentemente elas estavam tentando se situar, agora muitas delas, para não dizer a maioria, partem para tentar colocar em prática um esquema que em inglês o pessoal chama de homeschooling, né? Que é o educar, o ensinar em casa. E vão se valer para isso de ferramentas de tecnologia da comunicação e da informação e de outros aplicativos mil e, obviamente, vão contar com a supervisão, com o apoio, com o auxílio daqueles que estão com as crianças em casa nesse momento, que são os pais. Então, eu acho que nesse primeiro momento, talvez cada um de nós possa fazer uma primeira rodada de considerações iniciais, falar um pouquinho o que pensa sobre o tema e também, porque todos somos pais e mães, falar um pouquinho sobre a nossa experiência nesse momento. Quem quiser começar, fique à vontade. Colegas, a palavra é conosco. Olha, Rodrigo, aqui em casa eu tenho 2 meninas, né? Como eu já disse em lives anteriores, a minha esposa trabalha, tem o compromisso do horário, né? Das 8 às 17h30, mais ou menos. E eu tenho um pouco mais de flexibilidade por causa da minha profissão, tudo mais. Então, eu acabo tentando assessorar as meninas nessa questão da escola, que está sendo uma tarefa nada fácil. Primeiro porque, assim, a gente não tem aquela questão da pedagogia, né? Falta aquele capete de professor, ainda mais professor de ensino infantil, ensino fundamental. Eu cheguei a dar aula, mas aula para universitários, é outro esquema, né? Então, falta essa pegada do professor, como também chega para as crianças um material diferente daquele material da minha época de ensino infantil, da época que eu era o aluno, né? Material bem diferente. E também tem a questão de você tentar pegar essas crianças pequenas ainda e colocar elas num ambiente virtual onde elas não estão tão acostumadas ainda, são muito novas. Então, o que acontece? Apesar da gente tentar praticar uma rotina, a mesma rotina que elas tinham na escola, ou seja, as minhas filhas estudavam à tarde, no período vespertino, então a ideia é, depois do almoço, olha, vai começar a aula, vem cá, vamos fazer a lição, tudo mais. Só que aí o professor, algumas vezes, quer que o aluno faça essa lição, faça as atividades, aí tem que digitalizar para colocar num aplicativo, para colocar num ambiente virtual. Opa, peraí, como é que as crianças vão digitalizar? Então, Aí é mas o aí pai quem que tem que faz isso? digitalizar, né?
Aí agora chegou um recadinho que vai ter uma avaliação também num ambiente virtual. Então, assim, tá tudo muito confuso, tudo muito incerto. Poxa, será que essa é a melhor prática? Será que não haveriam outras práticas? Como conciliar tudo isso? Até se me permite deixar a pergunta, psicologicamente, você, a Regina, como é que essa mudança de hábito pode afetar essas crianças? Vou falar aqui um pouquinho, né? Até como mãe, como professora já dou aula há 27 anos, né? E então, assim, graças a Deus, né? Ainda bem. É o Botox, né? Então, o que acontece com as nossas crianças atualmente? As nossas crianças elas estão passando por um período de transição. Esse período de transição, ele vai trazer uma readaptação ao processo escolar. Então, assim, dentro de casa, é muito difícil você ensinar, porque existe o vínculo afetivo de pai e mãe, e que muitas vezes a criança enxerga essa mãe não como um educador. Ela tá lá, eu faço se eu quiser, se eu não quiser, eu não faço, e tudo bem. Já o professor, ele vai ter que, ele está frente a uma sala de aula, quando ele está frente aos alunos, ele vai ter que ter a habilidade para lidar com cada competência individual de cada aluno, ele vai ter que ter a parte cognitiva dele para poder ensinar sociologia, trabalhar a parte de filosofia, história, matemática, língua portuguesa. Só que, além disso, que são as matérias base, ele também precisa saber o comportamental, porque cada criança, ela trabalha e ela age diferente. Então, quando ela está dentro do ambiente, quando ela está dentro de casa, muitas vezes os pais, não é que eles não querem fazer esse papel, não dá para fazer esse papel. E eu entendo, né, tanto que hoje, quando nós colocamos o nosso tema, e algumas mães me procuraram no privado e elas falaram, olha, é muito difícil você ter que trabalhar, você ter que executar as coisas, você ter que colocar a comida na mesa, porque você também tem as tarefas domésticas para fazer, uma vez que as pessoas que trabalham, né, que tem um ajudante dentro de casa, alguém que faça as coisas, não pode, devido ao confinamento. E aí você tem que também, além de tudo isso, você tem que também ensinar o seu filho. E óbvio que a gente não tem aquela técnica pedagógica que um professor preparado tem, que é para ensinar matemática, o jeito de explicar, né, a forma como vai explicar, ele compreender a dificuldade da criança. Então, assim, isso traz uma certa lacuna. Eu até acredito que todas essas disciplinas, todos esses dias que as nossas crianças estão em casa, aprendendo em casa, elas terão, muitas vezes, alguns trabalhos para fazer, porque a escola está exigindo, até por questão de não parar, né? E aí fica aquela pergunta, será que eles estão aprendendo mesmo? Porque pelo que eu vejo aqui na minha casa, e pelo que eu faço com a minha filha, né, todo dia de manhã, são 40 a sessão online com a professora. É 40 minutos para ela explicar uma página do livro só. Quer dizer, não dá tempo para ela poder explicar língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia. Quando, na verdade, a escola, no período, né, normal, é de 4 horas, 4 a 5 horas. Tem escola até que é de 6, né? Então, você percebe aí uma certa defasagem. E aí, como é que vai fazer para complementar isso daí? Então, assim, óbvio que ninguém sabia que isso ia acontecer, mas nós não estávamos preparados para isso. As escolas não estavam preparadas para isso. Inclusive, eu acho até que os professores, assim, são vencedores de chegar nesse nível, de montar, elaborar todas essas aulas rápido, muito rápido, para que pudesse responder a uma sociedade que estava passando por um problema de confinamento, né? Para que as nossas crianças não ficassem sem atividade. Então, o que eu entendo, na verdade, não foram aulas dadas, foram atividades elaboradas.
né? E aí fica o pedagógico realmente uma falha, né? Eu acredito que essa parte do ensinamento, do conhecimento, isso aí ficou bem vago. Não sei se existe, né? E aí, Dai, o que você acha que está pegando aí mais para o seu lado como mãe e, obviamente, dentro da sua visão também de mercado, aquilo que tem acontecido com as crianças em casa? É para contar a verdade ou é para a gente inventar uma história bonita do manual Eu acho que completo só a e verdade. incompleto? Então, gente, mais ou menos está assim. O Ricardo, eu tenho 2 filhos, para quem não sabe, um de 9 e um de 3. O de 3 anos é da creche, então a creche não tem muito essa questão de você se preocupar em si com coisas pedagógicas, né? Tem, mas eu não sou pedagoga para falar sobre a importância do desenvolvimento da criança na escola, enfim. Eu estou olhando como mãe, né? E a creche também não é um depósito de criança, apesar de a gente sabe que é polêmico, mas alguns levam para esse lado. Então, assim, o Ricardo, teoricamente, para o Estado, ele está de férias. Então, ou seja, aquela férias que seria agora uma semana em abril, uma semana em junho, 15 dias em junho, esquece, não vai ter mais. Então, ele não está tendo atividade para fazer em casa, apesar de eu perceber uma grande movimentação da escola dele para tentar deixar os conteúdos bem enxugadinhos para quando voltar, teoricamente, às aulas, que vão ser online também depois do dia 22, se eu não me engano, de abril. E eu tenho percebido, assim, a dificuldade, não no meu caso, porque a gente já trabalha com vídeo, então para a gente é tudo mais prático, né, a tecnologia, mas eu estou vendo a dificuldade de alguns professores e de alguns pais entenderem todo esse contexto do que é realmente a aula online, do que realmente é a questão da criança estudar dentro de casa. A gente sabe que nem todo mundo, vai conseguir, nem todo mundo vai conseguir de fato ensinar da mesma maneira que um pedagogo consegue ensinar. Se fosse assim, não teria que estudar 4 anos, se eu não me engano, a pedagogia, e depois o professor, ele está sempre se reinventando, ele está sempre estudando, né? Eu estou falando com 3 professores aqui, e eu sei que vocês, e eu tenho professores na família também com muito orgulho, me orgulho disso, e eu sei o quanto que tem que estudar, o quanto que você tem que fazer para você se manter atualizado, afinal de contas, o mundo e a educação muda o tempo inteiro. Então, assim, Mas você sabe, pode falar, Rê. você sabe que eu vi um vídeo recentemente, né, de um professor universitário, que até eu sou fico muito admirada por ele, que ele fala assim, dar aula na faculdade é fácil, porque você está dentro do ar-condicionado, né, você está com uma sala de aula preparada, tem data show. Agora, eu quero ver dar aula para criança, para o infantil. Eu acho que esses são os verdadeiros heróis, porque eles são obrigados a estar uma frente de um processo onde não há processo, né? Há processos, mas há uma burocracia, mas não há realmente uma efetividade. Eu falo isso dentro do conceito de escolas públicas, né? Estaduais e municipais. Agora, nas particulares, ainda tem um pouquinho mais de acesso. Então, Eu assim, queria os até nossos pegar um gancho, heróis, talvez, Rê, nisso que você está sim, falando, porque eu tenho tido aqui em casa a tarefa e a responsabilidade de estar junto com meu filho nesse homeschooling, né? Nesse nome bonito, para uma coisa que talvez não seja tão bonita assim. O que acontece? Obviamente, não nem escola, nem aluno, nem professor, ninguém estava preparado. Como é que se prepara para uma pandemia, né? Só que de uma hora para outra, olha, se vira aí, né? Uhum. Então, os professores estão fazendo a sua parte dentro daquilo que é solicitado pelas escolas e
EAD. E não é assim que funciona. O EAD sério, a gente sabe que é uma modalidade de ensino válida. Talvez não para qualquer coisa, talvez não para educação infantil, talvez não nesse momento no mínimo, mas é válido. Agora, não é assim que se trabalha em EAD. 1, 2, 3 e já. Agora, o que você fazia na sala de aula, você passa para o cara no aplicativo Zoom, ou no Teams, ou sei lá, em qualquer outro. Então, e outra coisa, eu percebo que, assim, durante as aulas, porque o meu filho tem aulas online. Então, tem 30 alunos ali e a professora, num aplicativo de celular ou no notebook. Eu tenho vontade de abraçar aquelas professoras todas as manhãs, porque é enlouquecedor. Não só porque é uma mídia diferente, então elas não estão acostumadas no aplicativo, normalmente elas estão com as crianças na frente delas. Mas assim, a professora pede para colocar na página 39 da apostila e 15 crianças perguntando ao mesmo tempo, em qual página é para colocar? Realmente agora, sensacional. Rodrigo, você imagina isso dentro de uma sala de aula. Só que dentro da sala de aula, então, ainda há uma dinâmica diferente, porque o professor está ali ao vivo, então ele vai, pessoal, olha, a Pro quer falar, né? Eu vejo aqui a paciência que a professora da Beatriz tem quando ela vai falar, e está sempre com um sorriso no rosto, está sempre bem-humorada. Aí ela fala, vamos todo mundo colocar... Como é que colocar no mudo, porque eles esquecem de pôr no mudo. E assim, é realmente assustador o ver... Mas eu já ouvi o meu filho dizer, nossa, pai, essa professora tá tão boazinha. A câmera. Eu falei, nossa, como assim, filho? Normalmente ela não é assim? Não, ela grita. Eu imagino, né? Mas também se não der uns berros... Só que não vai fazer isso na câmera, por quê? Porque ela sabe que do lado da criança tem muito pai e mãe. Então ela provavelmente se segura. Mas enfim, sem entrar no mérito de se é válido ou não válido. Rodrigo, porque são heróis, né? Sim. Rodrigo, eu fui pegar a minha mais velha e falei, olha, ela que tem aula mais frequente, porque a outra 2 anos infantil, então tá começando. Eu peguei a mais velha e falei, olha, é para você achar que você está na sala de aula, tá? Então, ó, você vai sentar aqui, abre a apostila, página tal, sinta-se na sala de aula, ó. Papai agora é professor, não é mais o papai. Aí quando eu vejo, já tá atacando papel, bolinha de papel, avião. Pô, não, calma, não é assim não, calma. Ela foi sincera. Foi sincera. Papai, é isso que eu faço. E você sabe que isso faz parte da educação, né? Sim. Então, isso não tem como resgatar nesse momento, né? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando sobre a questão do que a gente está batendo papo aqui sobre essa questão das crianças, o meu digníssimo filho está assistindo e está concordando com tudo que vocês estão falando aí, de tacar papel, de que a professora é boazinha na câmera. Então, tá vendo? E na frente aqui da live, ó, e ele está falando, é verdade. Mas, uma sugestão. Fala, Rê. Uma sugestão, mandar um ovo de Páscoa por correio para as professoras, tá, gente? Então, os papais e as mamães estão assistindo, mandem ovo de Páscoa para as teachers aí, porque estão precisando, viu? Porque aguentar o filho de vocês não é para qualquer um, não. É difícil. Regina, Rodrigo, como é que dá para conciliar essa questão de ensinar os filhos, o trabalho, as tarefas domésticas? Tem muito estresse? André, eu vou te falar, assim, estou passando por essa situação, como eu disse, acho bastante complicado, bastante difícil. Por quê? Porque, como vocês disseram de maneiras diferentes, a gente está sendo, além da questão de eu estou com ele, mas eu estou pensando em outra coisa, porque eu estou no meu dia a dia de trabalho, né? Então, às vezes eu estou contando os minutos e tal, então eu não consigo ter essa disponibilidade plena.
Além disso, eu não sou habilitado para fazer o que eu estou fazendo. Eu tenho noção disso, né? Então é difícil. Uma metáfora que eu acho que talvez eu possa usar aqui, eu já estou desesperado porque o meu barbeiro está quebrado. Está quebrado não, está fechado. Ele está quebrado também, coitado. Quebrado ele sabe. Ele também está quebrado porque faz 3 semanas que ele não corta um cabelo. Mas, enfim, não foi isso que eu quis dizer. Ele está fechado. Ele está fechado e eu estou desesperado, porque como é que eu me viro em casa? Eu posso tentar cortar meu cabelo em casa? Posso. Vai ficar bom? Não. Eu já fiz isso, viu? Então, assim, é complicado, porque a gente está sendo solicitado a realizar uma tarefa que talvez a gente esteja fazendo mesmo com o coração, com a melhor das intenções, mas a gente não está fazendo direito, porque não somos habilitados para isso. É para isso que as crianças vão na escola, encontram pessoas capacitadas, habilitadas, estudadas, além da questão da socialização, que para a criança eu acho que é tão importante quanto conteúdo, e que nesse momento não tem como ter, essa questão do conteúdo em si, eu acho que ela está sendo colocada de uma maneira precária. Mas, aliás, vocês colocaram isso, a Regina, por exemplo, colocou essa precarização do conteúdo. Só que aí eu vou colocar até meio como advogado do diabo, eu vou colocar uma questão. Será que justamente... Opa! O Constantini tá esperto, pô. Eu espero. O que eu ia falar era assim, será que nesse momento que a gente está vivendo, em que aparentemente para alguns de nós o conteúdo está sendo passado de uma maneira meio de qualquer jeito, porque a escola precisa mostrar que ela está funcionando e que ela não está deixando o seu filho sem atividade. Será que a gente não está dando uma importância muito grande para o conteúdo, para o currículo, para as bases tecnológicas e científicas? E será que nesse momento a criança não estava precisando mais de acolhimento e afeto? O que eu estou querendo dizer com isso? Por que as aulas dos nossos filhos ou os conteúdos online não começam com crianças? Vocês sabem o que está acontecendo no mundo? Vocês sabem o que é uma pandemia? Concordo. Vocês sabem o que significa quando você liga a televisão ou você ouve papai, mamãe, alguém conversando e tem muita gente morrendo? Vocês Aliás, estão com medo? As escolas não têm falado sobre isso. As escolas de educação infantil, a educação infantil a gente até compreende que a criança ela tem noção, mas ela não sabe exatamente o que é. Agora, eu percebo que as escolas têm um pouco de receio de falar, mas já estão falando, muita gente já está falando, não querem entrar no tal conflito. Mas nós já estamos dentro de um conflito. Mas é isso. A criança também, a partir de um determinado momento na vida, ela começa a ouvir falar de sexo, em tudo quanto é lugar. Isso não quer dizer que a escola possa abrir mão do seu papel de educação sexual. A criança começa a ouvir falar, por exemplo, sobre história. Ah, por que isso? Porque é em corrente de WhatsApp. Isso quer dizer que a escola pode falar, bom, então história eu não preciso ensinar? Eu acho que esse é o papel mesmo da escola. Chamar para si uma responsabilidade de dizer na linguagem que a criança vai entender, porque ela está ouvindo falar hoje, mas ela está ouvindo falar hoje normalmente na linguagem do adulto, que é o telejornal, às vezes aquele mais sensacionalista, e é papai conversando com mamãe, é papai conversando com alguém pelo celular, tal. Por que a escola não chama para si a responsabilidade de falar com essas crianças sobre o que está acontecendo no mundo e na vidinha delas? Sabe, eu tenho uma sobrinha que mora próxima aqui, e ela é um pouquinho mais nova que o meu filho tem 9 anos, ela tem 7. Fiquei sabendo que esses dias, ela se encostou ali num cantinho e começou a chorar. Aí você fala, poxa, por que será que ela tá assim? Caramba, como assim, por que será? Faz quase um mês que disseram para ela que ela não pode sair de casa, que ela não pode ir para a escola, não pode brincar com os amiguinhos, não pode brincar com o primo. Agora, como é que isso está ecoando na cabecinha dessas crianças? Então, talvez, aí, obviamente, eu dei
um elogio e agora eu estou mordendo, né? Às vezes o pessoal faz o contrário, morde e depois assopra. São guerreiras, sim, porque são a linha de frente. E a linha de frente faz aquilo que é solicitado. Então, eu imagino que as escolas solicitam, as professoras vão lá e cumprem. Agora, por parte das escolas e de quem está num nível de planejamento e de gestão das escolas, talvez esteja faltando sensibilidade nesse momento tão complicado e único na história que a gente está vivendo. Rodrigo, eu acho que está faltando conteúdo também, quantidade de material, porque assim, poderiam passar material para 8 horas consecutivas, 10 horas, 12, para dar um sossego também, para dar uma Desde tranquilidade. Que a gente não precisasse ficar do lado, né? Exato, perfeito. Mas, Rodrigo, ainda assim como experiência, no fim de semana, no sábado, a minha esposa está lá no grupo de mães, né? Eu falei, olha, propõe lá para as mães fazer uma videochamada com os coleguinhas para ver o resultado. Aí algumas mães toparam de imediato. Então foi bem interessante a reação das crianças de se verem. Poxa, que saudade! Olha, que legal, você aqui. E cada criança que entrava já era uma festa, uma alegria. Foi tão gostoso, tão produtivo para elas, crianças, que as mães resolveram repetir isso no domingo. Porque, olha, putz, eu fiquei sabendo, mas eu não pude participar, o fulano não pôde, mas ó, vamos fazer de novo, tal. Então, assim, são meios que você busca de tentar uma interação com os coleguinhas, para também mudar um pouco essa rotina, só ficar dentro de casa, fazendo a lição, com o pai, com a mãe, tentar trazer esse coleguinha para perto, fora desse ambiente de sala de aula também. Então, esse ambiente interativo não deixa de ser a sala de aula. Então, digamos assim, vamos fazer um pouquinho da hora do intervalo, do recreio. É bem isso mesmo. E você sabe que isso está dando uma repercussão, porque as mães, muitas vezes, elas têm um computador para poder usar para trabalhar. E aí a criança precisa entrar para poder fazer as aulas online. E assim, eu estou falando ainda de uma sociedade ainda que é uma classe média. Agora eu fico imaginando, como eu tenho alunas da psicopedagogia, que dão aula na periferia, e que elas têm dificuldade de fazer essa aula online, porque muitas crianças não têm computador e também não têm condição de ter uma linha de internet. E aí, como é que fica? Colocando uma informação em cima disso, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, sabendo dos planos do Estado de entrar com as aulas online em breve, já estava se movimentando para entrar na justiça contra o Estado, contra as aulas online, justamente por conta desta questão. Nós não temos uma equidade de aparelhos e de banda de internet para você colocar esse desafio para as crianças e dizer, bom, conteúdo dado. Elas não estão preparadas para isso, né? Haja vista que eu mesma tive que ensinar a Beatriz a mexer no computador. Ela tem coisa que ela não sabia. Esse dispositivo, tem esse computador, né? Agora, mesmo assim, por exemplo, hoje eu passei por uma situação que eu achei bem interessante, não no bom sentido. O meu filho estava lá no meu notebook, e aí a professora de matemática falou, hoje nós vamos trabalhar calculadora. Eu não sei vocês, mas eu não tenho uma calculadora em casa. A calculadora que eu tenho é no celular. Ou seja, ele ficou 40 minutos de uma aula no Zoom com o meu celular e o meu notebook. Eu falei, bom, agora eu vou dormir. Um filme, uma série. Definitivamente eu não tenho mais o que fazer. Porque além do computador, ele estava usando o meu celular. Né? Mas, enfim, é lógico que foi um detalhe, mas só para a gente entender esses desafios, né? Agora, tem pergunta? Isso. Pergunta... A Rosalina, né? Rosalina Oliveira. A Dai não... A Rosalina... A Dai nos abandonou para assistir ao show. Ao show, 3 pontinhos. Fala a verdade, você foi assistir... Não pode falar qual show.
a internet. Então, aproveitando o gancho do Rodrigo, essa questão de falar das crianças com a pandemia, né? Eu não sei se foi falado realmente o termo pandemia na escola que o Ricardo estuda, mas ele chegou em casa, assim, e é uma escola estadual, mas ele chegou em casa, assim, entendendo o que estava acontecendo no mundo, entendendo da importância de lavar a mão, de usar o álcool em gel, e de que, de fato, o que era o coronavírus. Inclusive, ele falou para mim, mãe, a gente tem que tomar cuidado com o Covid-19, porque ele mata, e não é só uma gripezinha. Foram essas palavras que ele falou para mim. Então, Parabéns para a escola. Eu conheço a diretora lá, muito boa. Ah, é? É uma pena que eu acho que ela não está assistindo a live. Mas A gente deixa um abraço aqui para Terezinha, aí depois eu mando para ela. Isso, deixa um abraço para ela. O corpo docente em si lá, eu acho muito bom para trabalhar essas questões reais e de o que de fato acontece no mundo, né? Então, ele chegou em casa assim, sabendo a preocupação dele. Eu percebo até uma certa ansiedade mais excessiva nele quando eu preciso sair para fazer alguma coisa. De 20 dias, praticamente um mês que eu estou quase em casa já, eu saí apenas 2 vezes para ir no mercado e comprar remédio. Então, as 2 vezes que eu saí, ele fica agoniado, ele fica preocupado, ele fala para mim que, quando eu falo, mãe, eu preciso sair. Não, mãe, não vai, porque o coronavírus, ele mata, e eu não quero perder você, eu não posso perder você, eu não posso perder o meu pai. Então, a preocupação, e nem meu irmão, e os avós, ele sempre fala assim, são as pessoas que, de fato, vivem com ele, né? Então, ele fica muito preocupado. Ele vive perguntando da avó que não mora aqui perto. Acho que ela deve estar até assistindo. Um beijo para ela, minha sogra. A minha mãe também, também deve estar assistindo. Então, de fato, a gente percebe aqui essa ansiedade. Ao ansiedade. vivo, né? Não, para. Não pode mexer com a sogra uma hora dessa. Beijo na sogra também, é só na frente da câmera. Sim. É que nem a professora boazinha. Desse jeito você me compromete, André. Sabe por quê? Porque eu tenho ao vivo agora assistindo a cunhada, a mãe, a sogra e o filho. Ixi. Elenque em ordem de preferência. Não, nunca será. Todos eles, eu não posso perder nenhum deles, que vai me fazer muita falta. Então, assim, eu percebo essa ansiedade muito excessiva nele. A Rosalina também, inclusive é a sogra que eu tô falando que está assistindo. Ela tá falando aqui também que em casa... Porque a outra você não chamou. Que outra, André? É uma só! Não me compromete com o marido que tá nos bastidores assistindo tudo isso, não, hein? Você tá pensando que ia dar igual eu, que tive 4 casamentos? Tive 4 sogras? Que é momento casos de família agora? É mais ou menos isso. Cada um vai falar das suas intimidades? O que é isso? Pois é. Mas até para dar e poder se recompor, a escola onde o filho dela mais velho estuda é uma escola que eu conheço, próximo ali do escritório. Tenho o prazer de conhecer a diretora. E é uma escola com o público majoritário dela é um público de periferia, cidade de Tiradentes, Guaianazes. E é um pessoal que passa muita necessidade. É aquela situação onde muitos alunos vão para a escola, é uma escola de período integral, então vão para a escola para poder realmente fazer suas alimentações. Café da manhã, almoço, café da tarde. E essa semana eu fiquei sabendo que ela tem um grupo de pessoas que auxilia na escola, parceiros, e ela identificou algumas famílias que estavam passando necessidade por causa desse período de isolamento. Ela contactou esses parceiros e esses parceiros doaram cestas básicas. Então, ela chegou a distribuir 130, se não me falha a memória, 130 cestas básicas para algumas famílias. Tá? Então, é uma diretora muito atuante, com um corpo diretivo muito atuante, que torna uma escola como referência. E que realiza o seu papel de escola, escola num sentido mais amplo, né? A escola que não está só dentro dos muros,
a escola que está inserida na sua comunidade, né? Sim, Então, sim. quando você fala, por exemplo, da busca de parceria para a arrecadação de cestas básicas, a gente sabe como isso tem acontecido. Muitas pessoas, a gente não está vendo isso nas ruas, quer dizer, a gente vê nas ruas, na população de rua, mas há muitas pessoas que estão dentro das suas casas, porque tem onde morar, tem o teto, mas estão passando dificuldades nesse momento. Sim. Só aproveitando essa questão que o André falou da cesta básica, inclusive eu recebi um vídeo dela hoje falando sobre isso, sobre algumas pessoas que estão compartilhando essas informações internas para alunos que não são da escola e ela não consegue ajudar porque ela tem que prestar contas. Então é importante a gente ressaltar de que é uma escola que realmente ela é totalmente fora daqui do muro, igual o Rodrigo falou. É uma escola muito, muito concorrida, para você conseguir vaga lá é muito difícil, mas que de fato prega e pratica aquilo que fala, entendeu? E é importante a gente, de repente, avisar para o pessoal que de repente está assistindo, que é só para os alunos da escola, que infelizmente é uma ajuda externa que ela não consegue ajudar, de repente, outras pessoas, infelizmente. E que outras Então, assim, pessoas que vão nos assistir ou que estão nos assistindo e que tenham essa condição ou que tenham alguma associação a um grupo, a um clube, enfim, que tiverem essa disponibilidade, que saibam que há muita gente necessitando nesse momento e que se juntem aí, quem sabe, para fazer iniciativas parecidas, né? Em outros lugares, em outras comunidades, em outras escolas, né? Rodrigo e Regina, Em outras esferas, né? tem Não uma, entendi. tem uma questão aqui da Rosalina, que é a minha sogra, que eu estava brincando com vocês agora que ela está participando, e ela sempre participa, tudo que for relacionado à nossa empresa, ela está sempre participando, um beijo para ela. Um abraço para a Rosalina, com certeza. Isso, ela fala assim, ó, é aquela vovó coruja mesmo dos netos dela, são as melhores coisas que ela tem na vida, como ela mesma fala. E os filhos, né? Então, aqui, em casa, uma noite dessa, a minha neta dormindo comigo me surpreendeu, porque ela estava com medo e estava chorando, falando que ela não queria perder nenhum parente, principalmente as duas vozinhas dela, e ela ficou muito preocupada. Então, você e o Rodrigo, que é psicólogo e psicanalista, como de repente orientar a Rosalina como lidar com essa situação com a neta dela, que é minha sobrinha, inclusive, um beijo também, a Alana, ou a Diana, né? O que é que a gente faz agora nessa situação que a criança está chorando e está preocupada? Dai, eu acho que, assim, em primeiro lugar, isso reforça aquilo que a gente vinha dizendo, né? As crianças, independentemente da idade, elas estão percebendo, obviamente, que o mundo mudou. E o mundo mudou não foi para melhor, não. O mundo mudou porque agora eu não posso sair de casa. O mundo mudou porque agora eu vejo na televisão só tem tragédia. E o mundo mudou porque as pessoas, às vezes, e nós, às vezes, não nos damos conta do quanto nós podemos passar para a criança os nossos medos, a nossa ansiedade, porque nós também temos medo, né? Nós também, a gente não pode virar para a criança e dizer, nossa, tá tudo bem, eu tenho tudo sob controle, porque não é verdade. Nós não temos, de fato, né? Então, assim, o que fazer com a criança? Se você tentar partir para um lado de negar o que está acontecendo, a criança naquele momento engole, mas você pode ter certeza que ela não vai ficar tranquila com aquela informação. Então, a melhor coisa nunca é a negação, é você admitir que sim, nós estamos passando por um momento diferente, que vai passar. Então, a criança, aí, enfim, não sei qual a idade que a gente está falando aqui, mas a criança, ela costuma ter uma dificuldade com esse tempo que ainda não aconteceu, esse tempo que ainda virá. É um dos motivos da criança ser muito imediatista, porque o tempo para ela é o agora. Então, você falar amanhã,
Ah, amanhã eu não quero mais, eu quero agora, eu quero hoje. Então, quanto mais a gente trabalhar na cabeça da criança essa noção do tempo como algo que se estende, melhor. Então, dizer vai passar é importante. Da mesma maneira, quando a criança cai e vem aquela dor porque ela bateu o joelho, é quase instintivo. Papai e mamãe diz o quê? Passou, passou, passou. Você joga no passado. Não passou, imagina, está doendo agora, mas é como se a gente entendesse quase instintivamente que é importante dar essa noção de tempo. Não é que já passou, mas quando você diz passou, passou, você está dando para ela a noção de que vai passar. Então, em relação a isso, a gente precisa dar para a criança essa noção de tempo, vai passar, estamos nisso agora, daqui a pouco não estaremos mais. E que existem os cuidados que podem estão sendo tomados para que ela não perca ninguém que ela gosta. E que isso está sendo feito. E está sendo feito porque todas as pessoas estão se cuidando, porque ela é amada, porque ninguém vai perder ninguém, e passar essa segurança também para a criança. Então, basicamente, eu acho que não é uma tarefa fácil. O linguajar, eu acho que cada pai, mãe, avó sabe o melhor, mas a ideia, basicamente, eu acho que é por aí. Vou complementar aí o que o Rodrigo está falando. Os pais, eles precisam também, eu já tinha até comentado isso em lives anteriores, mas vou reforçar, manter a tranquilidade. É difícil, tá, gente? Não é fácil, não. Porque você tem hora que você tem vontade de enforcar a criança e colocar a cabecinha dela dentro do vaso sanitário. Vocês deixam descabelada. Não é fácil. Mas tem que tentar. É um exercício diário de meditação. Você tem que acordar com o seguinte pensamento: hoje eu vou ser mãe. Aí no dia seguinte você acorda: hoje eu vou ser professora. Hoje eu vou ser psicóloga. E assim vai. Porque senão você pira. É um jeito descontraído de falar, mas é uma forma de compreensão que, se nós pais não tivermos a sanidade mental de trazer tranquilidade para os nossos filhos, eles vão ficar com um trauma, como você mesmo disse numa live anterior, você e o André. Então, para evitar que essas crianças criem esse trauma, que a gente até acredita que essa geração vai vir diferente devido a essa pandemia, nós precisamos manter essa tranquilidade, a afetividade, mesmo que por dentro você tenha vontade de, né, fazer uma loucura. Agora, com relação à nossa querida, né, que perguntou aí, ela fez certo. Se a criança está chorando, naquele momento você tem que acolher, né? Você tem que acolher e dizer: olha, papai e mamãe tá aqui, eu vou estar aqui se você precisar, né? Calma. Uma coisa que eu achei interessante, a minha filha fazendo o homeschooling, né? Numa desses dias da semana, a professora falou assim, inclusive ela falou até bem emocionada: olha, eu não vejo a hora de nós voltarmos, eu quero ver o rostinho de vocês, eu quero ver vocês na sala de aula de novo, né? Vocês têm que fazer a lição. É um trabalho de conscientização. Isso, o colégio que minha filha estuda, eles têm esse trabalho muito legal de conscientizar. Não falam da pandemia em si, mas eles conscientizam a criança: olha, não é porque você está em casa que você não vai fazer os deveres. E aí a professora, com muito jeito, foi falando isso para eles, e eles foram se manifestando no vídeo. Eu achei muito engraçado isso. Pro, eu tô com saudade, quando que a gente volta? Eles teve o dia do circo, né? Porque o colégio faz o dia do circo. E aí, quando que a gente vai fazer o dia do circo? Então, tudo isso, essa convivência, está ficando para trás, e para eles vai ficar uma saudade. Né? Por isso que eu falo que vai existir um vazio, que talvez nós, pais, não vamos conseguir preencher esse vazio. Mas alguma coisa tem que ser produtivo nessa história toda, né? Eu queria falar sobre outro vazio, Rê, se você me permite, que é o vazio Claro. do bolso. É o vazio da carteira. Porque a gente está aqui falando sobre crianças em casa. Bom, crianças em casa geram mais gasto, né? Porque a criança, se ela se alimenta na escola, ela não está se alimentando na escola. Está comendo mais em casa. Criança come que nem
gente grande, às vezes. Se você tem... Muita energia, né? Gastando energia ou não, criança come. Agora, eu fico me perguntando, escolas Não só as particulares... crianças, viu, Rodrigo? Não só as crianças, perfeito, exatamente. Eu não quis falar, mas é verdade. Nunca se fez tanto bolo no Brasil. Sim. Agora eu queria perguntar para você, André, porque aí eu acho que está dentro da sua praia, né? Eu já ouvi muita gente fazendo esse comentário, por isso que eu repasso para você aqui. Nesse momento, os alunos não estão frequentando as aulas. As escolas estão tentando, né, dentro das suas possibilidades, trabalhar conteúdos online. E a mensalidade? Mensalidade, material pedagógico, enfim, as taxas todas. Como é que fica essa questão da mensalidade da escola particular? Existe alguma possibilidade, nesse momento, dos pais pleitearem, por exemplo, um desconto, uma vez que as crianças estão ficando em casa? Olha, Rodrigo, até para que possamos falar sobre o tema de hoje, eu fui fazer uma pesquisa. Há diversos projetos em andamento nas assembleias legislativas dos estados, inclusive aqui de São Paulo, como também na Câmara Municipal, visando a redução das mensalidades neste período, das escolas particulares, universidades. Mas o grande problema é justamente chegar num consenso, porque assim, na maioria das escolas particulares, o maior custo efetivo é custo de funcionários, professores, auxiliares, pessoal da limpeza, manutenção. Esse é o maior custo. O custo mesmo de se manter o local, a sala de aula, a quadra, o pátio, é um custo baixo perto deste custo com os professores. E os professores, de uma forma ou de outra, estão ali tentando entregar algum conteúdo programático, estão trabalhando, não teve férias, não teve suspensão do contrato de trabalho, né? Então, assim, é difícil você mensurar para poder depois justificar. Tem uma escola que parece que concedeu 30% de desconto na mensalidade. Aí você se pergunta, poxa, é 30% de desconto que ela já poderia ter dado antes, então ela tem um lucro de 30%? Ou qual é esse milagre que ela está fazendo? Porque aí, dependendo, às vezes fica até uma situação meio chata. Porque se ela se disponibiliza a dar 30% de desconto, opa, peraí, alguma coisa não está tão legal, né? Assim, logo de cara, né? Logo de cara, sem uma negociação, sem nada. Eu vejo pela assim, a escola das minhas filhas, tem professores com uma capacidade técnica muito alta, com estudo. Então, a hora-aula que eles pagam para esses professores é uma hora-aula alta, o que é uma forma deles justificarem o valor da mensalidade, certo? Em contrapartida, numa situação dessa, eles não têm muita margem para poder negociar um desconto. A não ser que aquilo que eu acabei de falar, a não ser que eles suspendam o contrato de algum professor, que ele dê férias para algum professor, aí, opa, peraí, aí sobrou uma gordurinha aqui, vou conceder desconto. Então, assim, você vir com uma decisão de cima para baixo, olha, eu, governador de São Paulo, determino que as escolas concedam 50% de desconto, com certeza vai acarretar algum prejuízo, porque tem que ser avaliado situação para situação, caso a caso. Não dá para ser uma regra de cima para baixo e agora é assim. Alguém vai ser prejudicado se essa regra vier assim. Perfeito. Gente, olhando aqui no nosso horário, estamos chegando perto aí do final da nossa live. Hoje foi agitada, né? Então, assim, vamos ver se a gente tem alguma pergunta
final para a gente responder, antes da gente partir para os finalmente. Dai? Sim, tem a Camila, primeiro que ela fala boa noite, saudade de vocês. Boa noite. Deve ter sido nessa aluna. É a minha amiga. É por isso que tá na live e não tá vendo o show. Minha amiga fiel, olha lá, tá participando aqui em vez de participar na live. Pessoa que tá com a vida amorosa bem resolvida. Tá bem. Provavelmente. Tá bem resolvida, sim. Ó, ela tem uma pergunta aqui. Ela diz assim, ó, que ela não aguenta mais inventar tantos jogos para entreter as crianças. O que faz nessa situação? Olha, eu vou te dar, Camila, vou te falar uma coisa que é bem experiencial aqui. Por exemplo, meu filho, ele é doente por futebol. O negócio dele é futebol. Futebol internacional, nacional, seleções e tal. Eu não conheço tanto de futebol como ele. Mas ele tem um tio, meu irmão, que conhece e gosta tanto quanto ele. Então, enquanto eu vim aqui para a live, eu estava terminando de atender, eu passei pela sala, eu vi que ele estava numa videochamada, meu filho, com o tio, e eles estavam criando jogos sobre futebol. Então, por exemplo, coisas muito simples, né? Ó, tio, faz você a seleção do Barcelona de todos os tempos, na sua opinião. E eu vou fazer a minha. Aí eles ficavam 2 minutos quietos. Agora fala a sua. Aí um falava, agora eu vou falar a minha. Aí eles debatiam. Você pôs esse cara era ruim. Não sei o que. Bom, ele passou mais de 1 hora entretido nessa videochamada e já marcaram de fazer outra amanhã. Então, às vezes, a gente pensa muito em jogos e brincadeiras clássicos. E esses, primeiro que às vezes não dá nem para brincar. As pessoas que moram em apartamento, por exemplo, vai brincar de pega-pega? Não dá, né? Meu filho o vizinho mesmo, vai reclamar, hein? Não, aconteceu isso hoje aqui. Meu filho jogando futebol na sala, ele quebrou 2 cristaleiras e a vizinha subiu para reclamar. Falei, filho, futebol, time, não vai rolar. Mas eu acho que é legal a gente pensar assim, que tem brincadeiras que a gente pode inventar e que são muito simplórias. Às vezes são coisas muito... conversar sobre alguma coisa pode virar uma brincadeira, sabe? E sair do clássico, né? Eu acho que é um pouco isso. Não tem uma fórmula, não tem um manual, mas se eu pudesse tentar contribuir de alguma maneira, é o que eu diria. Rodrigo, uma sugestão para o teu filho, pede para ele procurar pesquisa a respeito do título mundial do Palmeiras. Ele vai demorar um tempão para achar alguma coisa. Não fala mal do palmeirense, não. É tarefa para o resto da pandemia. Sim. Tem algumas coisas engraçadas que alguns amigos meus me mandaram pelo WhatsApp e pediram que eu comentasse na live. O que acontece? Vamos lá. Inclusive, se alguém tiver alguma situação engraçada, rápida da infância aqui, acho legal compartilhar. Tem situações aqui onde uma amiga nossa falou que para dar sossego para a mãe, no caso, ter sossego com ela e com o irmão, provavelmente, dava comprimido de Dramin para dormir bastante. Não façam isso em casa. Aqui em casa não tem Dramin, aqui já é Rivotril mesmo. Nossa, coitado dessas crianças aí. Conselho tutelar em vocês, viu? Tem um advogado na live, tá? Conselho tutelar, viu, gente? Quem? Aonde? Tem comprimido de Dramin, tem antialérgico para dar sossego. Fenergan, é bom. Fenergan, não façam isso em casa. Não façam isso. Eu tenho uma experiência pessoal que quando minha mãe pode dizer muito mais de mim do que eu mesmo, mas coisas que eu aprontei quando eu era pequena muito, em tempos de ficar presa em casa. Eu picotei o cabelo com a tesoura da escola. Meu Deus. A franjinha. Eu praticamente pintei a parede inteira com canetinha. O que mais? Você era quase um gremlin, então.
eu caí de cabeça para baixo no carrinho e fiquei com as pernas para cima. Algum de vocês tem alguma coisa aí para comentar sozinho e preso dentro de casa, o que faz? Olha, eu não me lembro, mas meu sobrinho, na primeira semana da quarentena, ele quebrou a televisão de 800 polegadas da sala. Ele pegou alguma coisa. Mas aí você fala, esse sobrinho tem o quê? Uns 10, 12 anos? Não, ele tem 1 ano e meio. Ele pegou alguma coisa que eu desconheço na mão e transformou numa arma perigosíssima e deu na televisão. É pulsão, coitado. Ele estava tentando colocar os instintos dele para fora. Ué, o pai tem que entender. Ele revoltou com a Peppa. Simplesmente, ele se revoltou com a Eu acho que Peppa. ele não estava gostando daquele episódio. A Peppa parece um secador de cabelo, né? Cá entre nós, né? É a cara de secador de cabelo. Alguma Mas assim... Olha, desculpa. Não entendi. Daí que você falou? Você tem alguma coisa que você aprontou quando era pequena que lembra? Não, eu era quietinha. Eu era bem quietinha mesmo. Meus irmãos que eram bagunceiros. Meus irmãos eram bem bagunceiros. Uma vez eles se trancaram num quartinho e pegaram toda a despensa, açúcar, óleo, farinha, e começaram a jogar na cabeça. E quando minha mãe chegou, eles estavam trancados na despensa. E você, Rodrigo? Uma das cenas que eu lembro bastante é como eu estudava mais na parte da tarde, e quando era época de férias, assim, meu pai trabalhava, minha mãe dona de casa, então ela pegava eu, minha irmã pequenos, deitava lá na cama depois do almoço, né, para tentar fazer a gente dormir. Aí dormia minha irmã, minha mãe tirava um cochilo, no cochilo das duas eu fugia, ia lá para a oficina do meu pai, ia para venda para pedir doce para dona da venda, as coisas assim, bem de leve. Eu me lembrei de uma situação. Eu pulei o muro da escola uma vez. Eu estudava na... É verdade, tá vendo como só? Eu estava recalcado isso daí na minha memória. As pessoas vão aos poucos se revelando. Eu pulei o muro da escola, porque minhas amigas queriam ir para o shopping e eu também queria ir. Eu queria saber qual era a sensação de pular o muro da escola. Eu pulei. Quase me estrepei, né? Mas tudo bem. Mas deu certo. Mas não façam isso, tá, gente? Não façam isso. É importante. A única coisa aqui para finalizar, gente, é o Ricardo, de novo, ele participa efetivamente da live. Ele disse assim que ele e o irmão dele é terrível. Eles brigam, mas que depois está tudo resolvido. Eu e o pai dele que eu diga, porque, gente, eu não sei o que acontece aqui. Isso aqui tá parecendo um hospício, ultimamente. Todo mundo... Esses dois, acho que... Não sei o que acontece. Olha, Ricardo, eu queria dar essa resposta para você. Me parece todo sintoma de falta de pulso firme dos seus pais. Castração, né, Rodrigo? Pessoal, está no nosso horário, 22 horas. É hora de dizer tchau para quem está nos assistindo. Alguma consideração final? Não, André, que você cortou a nossa brisa como um belo advogado. Porque assim, a produtora me cobra 1 hora. Se passar dessa 1 hora, é 50% a mais. Já começa a adicionar o noturno. Dá maior problema depois. Depois da noite, adicionar o noturno, né? Exatamente. Já 10h01 já lascou tudo. Rodrigo e Regina, na próxima live a gente não coloca o advogado para... Não. Esse daí é advogado do diabo, né? Bom, advogado, psicanalista e um psicólogo junto, quer dizer, mais um forma uma quadrilha, você. Pronto. Tá perfeito. Então vamos lá, gente. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, aos que irão nos assistir futuramente. Só tenho a agradecer a todos, agradecer a Regina, a Dayana, o Rodrigo, o Rafael, que é a nossa voz da consciência, ele que está aí na produção. Muito obrigado a todos. Até a próxima live. E como diz o pessoal do RPM, vou deixar aqui meu olhar 43 meio de lado e estou indo embora. Tchau. Valeu, gente.
Tchau, pessoal. Rodrigo, tem uma última coisa aqui para você, ó. Ah, Rodrigo, você é muito engraçada. Ó, tá olha, vendo? muito Stand-up obrigado. comedy. Muito obrigado. Quem foi que disse isso? O Ricardo. Ah, Ricardo. Ricardo, tirando essa última frase que eu falei sobre seus pais, realmente eu sou muito engraçado, mas essa última não foi piada, foi sério. Pense bem, terminando a pandemia, leve em consideração a possibilidade de fugir de casa. Dá ideia para louco, viu? Gente, obrigado pela participação. Até a próxima live, a gente avisa, a gente divulga. Mandem sugestões de temas, façam perguntas, interajam na live. A gente não faz pra gente, a gente faz por vocês. E é muito importante a participação de todos. Um beijo e até a próxima. Até. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente.